Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o quarto episódio do Sopro de Esperança. Meu nome é Márcio Matos, esse aqui é o meu irmão Fabiano Ramos e nós estamos aqui juntos para trazer a vocês uma palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Não é, irmão? Que bom, Márcio, nós estarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração nesse vídeo, nessa série Sopro de Esperança. A Bíblia fala para nós que a esperança não engana. É o que Deus quer derramar sobre a tua vida, um sopro de esperança sobre a tua vida. Eu acredito que hoje a mensagem principal para nós é manter os olhos em Jesus. Não importa o que aconteça. Nós passamos por tribulações, por dificuldades, por tempestades, mas o nosso olhar tem que estar em Jesus. É isso aí. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar e não olhar atrás. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar e não olhar atrás. Eu acho muito interessante como Jesus ensina isso aos apóstolos. Logo após a multiplicação dos pães, ele praticamente os obriga a entrar na barca e manda que eles vão na frente. Ninguém entende como Jesus vai depois, mas Jesus mais tarde vai chegar caminhando sobre as águas. A palavra diz em Mateus, no capítulo 14, no versículo 24: entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas e enfrentava um vento contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. E quando os discípulos perceberam que Jesus caminhava sobre as águas, ficaram com medo. Primeiro disseram: é um fantasma. Soltaram gritos de terror, mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro então tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, ele teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus lhe estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? É um pouco a nossa realidade. Pedro, diante da tempestade, diante dos ventos contrários, diante das águas agitadas, está no barco sem muito temor, porque está acostumado com aquilo. É pescador de ofício.
quando veem Jesus andando sobre as águas, não entendem que é Jesus, mas quando Jesus se aproxima e diz, sou eu, e às vezes a gente não enxerga Jesus em meio à tempestade, em meio às dificuldades, Pedro então diz, se é o Senhor, eu quero ir caminhar contigo. Jesus te estende a mão e diz, vem. Pedro desce do barco. Ele firma os pés sobre as águas, o que já é extraordinário. E ele começa a dar passos. Mas a palavra diz que aumentou o vento. Enquanto Pedro olhava para Jesus, que estava com a mão estendida, ele dizia, vem, ele andava. Mas de repente Pedro começou a olhar em volta. Um vento forte, tudo escuro, a água agitada, batendo nas pernas. Ele então começou a afundar. É o que acontece com a gente. Se nós tiramos os olhos de Jesus e esquecemos quem é o nosso Senhor, se nós começarmos agora a olhar os noticiários que estão dizendo, tenha medo, tenha medo. Se nós começarmos a olhar tudo em volta, as pessoas que vêm dizer para você, você viu o que aconteceu? Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós afundamos e a nossa fé vai embora. Pedro começou a afundar e estava afundando, mas teve um estalo. Ele lembrou quem era o Senhor da sua vida. Olha, na fala de Pedro, a ordem das palavras é importante. A ordem das palavras aqui é tudo. Fabiano, é tudo. Porque ele não diz, salva-me, Senhor. Porque se ele fizesse isso, ele estaria dando mais importância ao problema do que a Deus. Ele diz, Senhor, salva-me. Ele reconhece uma coisa importante, que todos nós devemos reconhecer. Quem tem um Senhor na sua vida, quem tem Jesus como Senhor da sua vida, não tem que temer tempestade alguma. Quando Pedro coloca na frente de novo, Senhor, salva-me, o problema vem depois, o Senhor vem primeiro. Quando ele olha para Jesus, ele agarra a mão de Jesus, porque Jesus lhe estende a mão, ele segura e tira Pedro da água, mas o repreende. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Nós somos assim. Bastou a coisa agitar um pouco mais, os ventos contrários que estão soprando agora, as más notícias. Veja, nós estamos aqui anunciando a boa nova, as más notícias que estão chegando de todos os lados, e nós começamos a afundar. Então, preste atenção, porque o mais importante dessa mensagem é você entender isso. É preciso olhar para Jesus e reconhecê-lo como Senhor. Olha para Jesus, né, Fabiana? É isso, olha para Jesus. Olha para Jesus, porque você vai ter sempre uma mão amiga para te salvar, né? E a gente vai ficar pensando um pouco sobre aquilo que Pedro era, né? Simão, caniço. Alguém que muitas vezes quebraria muito fácil. E às vezes nós somos assim também, né? Quebramos muito fácil, ou paramos muito fácil, ou no meio da situação, no meio do caminho, nós desistimos e queremos parar, porque muitas vezes nós desviamos os olhares de Jesus. Mas nós somos chamados hoje, você é chamado do jeito que você está. Não importa como você está, do jeito que você está, se você está quebrado ou não, se você está firme ou não, se você se decepcionou hoje, se você recebeu uma palavra, olha para Jesus
E diga para Ele: Senhor, salva-me, porque o salva-vida está pronto a dar a mão para você e falar assim: Pedro, Ana Clara, Letícia, José, dá a mão para mim. Qual que é o seu nome? Jesus está falando para você hoje, ainda que você esteja fraco, arrebentado, afundando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Pedro estava afundando, mas não afundou. Aliás, deixa eu melhorar. Ele estava afundando, mas não afogou. Você pode estar afundando, mas a mão de Jesus não vai deixar você se afogar. Creia. E hoje, estenda seus braços, as suas mãos para Ele e diga: Senhor, salva-me, salva-me. É isso, Márcio. É isso. É isso. Senhor, salva-me. Se nós colocarmos o Senhor na frente dos problemas, Ele cuida dos problemas. É isso. Se a gente colocar os problemas na frente, a gente afunda. Senhor, salva-me. Então, olha para Jesus e entende que só vale a pena olhar para Jesus e deixa que Ele cuida de tudo. Ele é o salva-vidas. Se o sofrimento tem te afligido, sozinho e cansado neste rio perdido, existe alguém que estende a mão amiga para te salvar. Ele é Jesus, o salva-vidas. Se o sofrimento tem te afligido, sozinho e cansado neste rio perdido, existe alguém que estende a mão amiga para te salvar. Ele é Jesus, o salva-vidas. Ele é Jesus, aquele que cuida de nós. Amém?